Falei sobre todos os doshas. Agora eu vou trazer algumas considerações finais, né? Tem muitas mais características que não foram abordadas nesse vídeo, né? Os vídeos têm no máximo 10 minutos cada um, então tem uma limitação, tá? E isso é um estudo muito aprofundado, gente. Estou falando aqui de maneira muito superficial, né? Só para a gente ter uma noção do que são os doshas, tá? Mas é um estudo muito profundo. Pensa que a Ayurveda é uma medicina completa, e esse é só um pedacinho da Ayurveda, tá? Então existe um grande desafio para nós ocidentais. Primeiramente, conseguimos desenvolver uma visão parecida com a dos orientais, né? Dos indianos, dos chineses. A gente precisa conseguir pensar como um indiano para poder trabalhar com medicina indiana. Então existe a ocidentalização das medicinas tradicionais orientais, né? Então o conhecimento que chega aqui pra gente, a gente fragmenta, né? Isso é coisa de ocidental, colocar cada um numa caixinha e tal. Por mais que existam os doshas, né? Que são segmentações dos biotipos humanos, a visão oriental sabe que tudo está conectado, que as coisas não são separadas, tá, gente? Então, reforçando que todo mundo tem os 3 doshas. Por isso que se você assistiu todos os vídeos, você deve ter percebido que você se identificou com característica dos 3, né? Porque todo mundo tem os 3. Então, o que a gente precisa saber é a proporção, qual que você tem mais, qual que você tem menos, para você poder saber como se alimentar e como equilibrar esses doshas, né? Porque qual que é a função? A função final seria chegar no tridosha, que é um dosha raro, que é um dosha onde os 3 doshas estão em equilíbrio, né? Repetindo, se você quiser fazer o teste para saber o seu dosha, manda uma mensagem para mim, né, por direct ou pelo WhatsApp, que eu mando para vocês um teste com várias perguntinhas sobre as questões físicas e emocionais da sua personalidade para você responder, tá? Se nesse teste os resultados derem iguais ou bem próximos, né, você é tridosha. Então um tridosha é um ser raro, é um ser que tem os 3 doshas em equilíbrio. É ótimo, porque a pessoa tem vários tipos de qualidade, ela tem todos os elementos dela trabalhando a favor da vida dela e das pessoas. Porém, ela precisa tomar cuidado com qualquer tipo de excesso, qualquer tipo de falta. Qualquer tipo de alimento que ela comer em excesso, ela vai desequilibrar o tridosha dela, tá certo? Lembrando também que eu falei da diferença da Prakriti e da Vikriti, que é o seu dosha de nascença e o seu momento atual. Então, por exemplo, a pessoa pode ser naturalmente Kapha, nasceu com uma estrutura mais formosa, mais fofinha. Só que o que acontece? No dia a dia dela, por conviver com tanta gente nervosa, tanta gente irritada, ela começou a ficar tão estressada, que o fogo dela começou a crescer tanto, né, que ela ficou com um desequilíbrio de pita, com excesso de fogo. Então, fisicamente ela continua com estrutura de Kapha, mas a personalidade dela é fogo, é muito fogo, explosiva, né? Excesso de pita pode acontecer. Então, nesse caso, você não vai dar um alimento para a pessoa com pimenta, que apesar de fazer bem para o Kapha dela, faz mal para o pita que está em excesso, entende? Então você vai priorizar as saladas frias. Então, gente, não existe receitinhas de bolo, tá? Existem algumas dicas, algumas orientações, mas cada pessoa tem uma formação única. A combinação dos elementos em cada pessoa é diferente, tá? Então, os doshas, eles servem para a gente começar a funilar a medicina personalizada, né? Enquanto a medicina ocidental trata todo mundo igual e fala que toda alimentação deve ser igual para todo mundo, que tem alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis, a medicina indiana já fala assim, peraí, saudável para quem? Cada pessoa tem necessidades diferentes, então o que é saudável para um pode não ser para outro. Então vamos conhecer os biotipos básicos. Então esse é um biotipo básico que chama dosha, tá? Mas dentro desse dosha tem um subbiotipo, né, e muitas outras características que devem ser levadas em conta. Então todos esses elementos, 5 elementos que eu citei, terra, fogo, água, ar e éter, eles estão presentes em todas as partes do seu corpo, na questão mental, espiritual, e cada um tem uma proporção diferente, em cada momento diferente, cada estação do ano vai ser diferente, entendeu? A pessoa que é pita, por exemplo,
ela tem uma tendência a ter excesso de Pitta no verão, porque é muito quente, muito sol, muito calor, então o fogo dela aumenta, entende? Pessoa que é Vata tem uma tendência a ter excesso de Vata no outono. Por quê? Porque o outono ele é seco, assim como o Vata é seco, e ele é um momento reflexivo também, então, né, tem essa questão de aumentar o Vata, enquanto o inverno aumenta geralmente o Kapha, né? O outono aumenta o Vata, o inverno aumenta o Kapha. A primavera, por exemplo, já seria uma junção, né? Primavera ali, ela tem uma pitada de Vata, uma pitada de Pitta, uma pitada de Kapha. Então a primavera ali é um momento onde os 3 doshas também se relacionam de maneiras diferentes, tá? Mas isso, gente, é uma interpretação, é uma visão. Existem vários tipos de interpretações e vários tipos de estudo dentro da medicina indiana. Ela não é uma coisa fechada, tá? Porque assim como qualquer tipo de conhecimento, cada profissional, cada estudioso vai interpretar da sua maneira, tá? Então, a medicina ayurvédica também é assim, existem diversos ramos do Ayurveda, né? E cada um segue aqueles ramos que mais faz sentido, tá? Agora vamos falar assim dos doshas do Ayurveda, numa visão assim mais empresarial, por exemplo, numa equipe. Se cada dosha tem uma personalidade, tem facilidade a desempenhar uma função, vamos pensar numa equipe com pessoas diferentes de doshas diferentes, tá? Geralmente a gente vai escolher um Pitta para ser o coordenador, para ser a liderança, para ser o focalizador, para ser a pessoa que vai fazer toda a equipe funcionar. Vai ser o Pitta, né? Que ele vai esquentar o Vata para agitar ele, vai esquentar o Kapha para ele ter mais energia, né? Então o seu fogo vai trazer prosperidade e movimento para aquela empresa. O Vata vai ficar na área de criação, de criatividade, e ele vai ajudar a resolver problemas que o Pitta não consegue ver, não consegue ter ideia para isso. Então o Pitta tem energia, tem foco, tem força, mas ele vai precisar de um assessor, de um braço direito, né? Que pode ser tanto Kapha quanto Vata, mas ele vai precisar de pessoas Vata do lado dele, porque são as pessoas que vão dar ideias para resolver os problemas da empresa, resolver as situações, né? Então o Vata é muito estimado, também muito importante, ele resolve os conflitos, né? Porque ele tem ideias, né? E o Kapha é o que faz acontecer, cara. Ele muitas vezes acaba carregando até a empresa nas costas, porque é a pessoa que trabalha, que sabe, não perde tempo, fica pensando muito ou se estressando, ela apenas trabalha, uma boa trabalhadora, né? Então sem a obra do Kapha que concretiza, que materializa, nada ficaria pronto, porque o Pitta fica ali incentivando, mas ele não põe a mão na massa. O Vata tem ideias, mas também é ruim de ações, né? Então quem é bom de ação? O Kapha. O Pitta também é bom de ação, mas é uma coisa mais de liderança do que pegar para fazer mesmo, de pôr a mão na massa. Já o Kapha é o cara que põe a mão na massa, é aquela mulher que chega e faz, entendeu? Não tem sem mimimi, né? Então é isso, gente. Trouxe mais uma visão ampla aqui para vocês. Tá? Deu mais uma aumentada, lembrando também da combinação, né, dos doshas. Se o ar aumenta o fogo aumenta o ar, esse tipo de relação pode ser muito benéfica ou muito caótica, né? O fogo esquenta a água, esquenta a terra do Kapha, e o Kapha esfria um pouco, acalma um pouco o Pitta. A combinação dos doshas, ela é sempre benéfica, né? Só que depende muito da proporção de cada elemento e de como flui essa interação. Pode ser positivo ou negativo, tá certo? Gente, um grande beijo para vocês. Esse é o último episódio da série dos doshas da Ayurveda. Lembrando, quem quiser saber mais, manda uma mensagem no direct, no WhatsApp. Tá? Lembrando que isso aqui é só uma estrutura básica para a gente começar a saber e que esse conhecimento é infinito, muito mais profundo. Tá bom? Quem quiser o teste, manda uma mensagem para mim que a gente vai descobrir o seu dosha, tá certo? Um beijão para vocês e Namastê!